Olá, tudo bem? Neste vídeo iremos aprender como consultar nosso relatório de indicadores comerciais. Esse é um painel comercial com dados bem completos em relação à venda por período, por cliente, por produto, por segmentação de cliente e também análise de risco específicas para cada comprador. Para acessar ele, é só a gente vir aqui em relatórios, que ele vai abrir esse painel, e o primeiro passo vai ser os campos dos filtros. Então, a gente consegue buscar esse relatório em relação à data de entrega do pedido, data de lançamento dele, data de faturamento, caso tenha sido emitida uma nota para ele ou realizado o faturamento manual, data de vencimento do pagamento e também a data que foi realizado o pagamento. Aqui a gente consegue gerenciar o período, tá? E aqui também a gente consegue incluir pedidos do PDV, caso a gente queira também contabilizar esse valor. A gente pode também incluir as comandas apenas finalizadas ou as comandas em aberto, e também a gente pode buscar em relação à data de abertura da comanda ou em relação à data de fechamento. Aqui a gente consegue filtrar por empresa, e aqui a gente vai ter alguns filtros dinâmicos. Então, depois que a gente realizar aqui a busca, a gente também consegue aplicar esses filtros, tá? Em relação ao vendedor, ao cliente, ao produto, à cidade, por exemplo. E para isso é só clicar aqui em cima. Aqui a gente consegue adicionar, quais clientes, nesse caso, a gente quer filtrar. Então, é só vir indo aqui e ir adicionando. E depois é só clicar em retornar, que daí ele vai buscar só para esses clientes. E a gente consegue fazer essa configuração de diferentes formas, Então, por exemplo, para esses 3 clientes e para um vendedor específico. Então, a gente consegue fazer essa customização bem específica. Para limpar esses filtros, é só clicar aqui em excluir, ou vir aqui limpar a seleção também. E depois retornar, que ele já vai apagar esse filtro. Bom, pessoal, nessa primeira tela aqui, a gente vai ter os dados mais gerais das vendas por período, tá? Então, aqui a gente tem alguns filtros padrão, que também vai se repetir para as demais telas. Então, por exemplo, em relação aos reais vendidos, aos litros vendidos, ou até o número de pedidos, tá? A gente consegue ver em relação ao mês, ao dia ou à semana também. E aqui também a gente pode incluir, se desejado, dados de venda, consignado, bonificação, troca, frete e extra também. Aqui, pessoal, em layout, a gente também consegue gerenciar para visualizar tanto esse gráfico em forma de base, quanto de linhas, tá? Se a gente achar assim melhor. A gente pode também exibir a média, porque assim a gente consegue comparar, Então, por exemplo, mês específico ficou um pouco abaixo da média, Outro mês já ficou um pouco acima, então a gente consegue ver isso bem certinho. E aqui também, pessoal, a gente consegue exibir a projeção. Então, ele vai calcular a projeção de vendas para os próximos 3 meses, Se a gente marcar aqui a opção do mês, então a gente vai ter essa projeção. Por semana, ele vai calcular essa projeção em relação às próximas 8 semanas. E aqui também, em dia, vai ser em relação aos próximos 30 dias. Então, para você realizar esse acompanhamento, também mensurar essa projeção de vendas, para você conseguir realizar ações nesse sentido. Então, ele vai trazer aqui dessa forma. Aqui embaixo, pessoal, a gente também vai ter os gráficos de pizza, tá? Para você acompanhar, então, em relação à categoria de produtos, Então, se é barril, acessório. Aqui o estilo de cerveja, então você consegue acompanhar também. E aqui a embalagem, Então, se é barris, se é garrafas, latas, alguma coisa desse sentido, tá? E aqui também, se você passar o mouse por cima, você consegue separar por categoria, tá? Para você acompanhar, Então, o total de venda para barril, o total de venda para garrafa, tá? E também outro ponto que pode ser interessante é as tabelas que você consegue gerar por esse relatório. Então, aqui a gente consegue ver a tabela por período, tabela em relação ao cliente, ao produto, ao pedido ou até ao pagamento. Vou pegar aqui de período só para mostrar como exemplo, como vocês conseguem fazer esse gerenciamento. E aqui a gente vai estar separado por período. Então, em relação ao mês de fevereiro, março e assim por diante até em agosto. Então, você consegue acompanhar o total, Então, vai ser os dados mais em formato de número mesmo, Não vai ser em relação aos gráficos. E aqui também tem os filtros, que você consegue filtrar. Então, a mesma ideia do filtro do Excel, então você consegue vir aqui e selecionar os campos que você deseja e consegue até inclusive aplicar filtros personalizados, se desejado. Você pode exportar esses dados tanto para PDF quanto para Excel. E da mesma forma, os gráficos também você consegue exportar para PDF, Então, caso você queira compartilhar com algum gestor ou apresentar em alguma reunião esses dados também você consegue, tá? Inclusive, pode enviar por aqui diretamente, por e-mail ou por WhatsApp. Bom, aqui em cima ele também vai trazer alguns dados mais gerais, Então, o total de vendas do período, o total de cobertura de clientes, a quantidade de litros vendidos e também o valor de ticket médio. Então, realmente, dados mais rápidos, para você bater o olho e conseguir identificar. A segunda aba, pessoal, vai ser em relação ao cliente. E ela é bem interessante para casos onde eu quero identificar, por exemplo, qual é o meu top 10 clientes, Então, quais são os clientes que mais consomem do meu produto. Para isso, a gente consegue fazer esse gerenciamento aqui do número de pontos. Então, eu quero ver, por exemplo, meu top 10. Então, eu venho aqui e coloco 10, que ele vai trazer
dessa forma, tá? Inclusive, pessoal, a gente também consegue gerenciar essa curva ABC. A curva ABC ela é bem interessante para você ver o total. Então, vou buscar ela aqui. E nesse caso, pessoal, a gente consegue ver que, por exemplo, 3 clientes meus, né, então Bar do Mané, Bar do João e Bar do Zeca, corresponde a 50%, 51%, né, perdão, do total das minhas vendas. Então você consegue acompanhar, né, e ver quais clientes impactam nisso e qual seria o resultado, por exemplo, se eles deixassem de comprar do meu produto, tá? E aqui em Top Clientes ele vai trazer também nesse mesmo sentido, só que ao invés da curva ABC, ele vai trazer o total, tá? Se a gente clicar aqui no cliente, ele vai trazer o filtro aqui embaixo das vendas por período só daquele cliente. Então você quer ver, por exemplo, a evolução das vendas do Bar do Mané para você acompanhar, tá? Para limpar, é só clicar aqui em cima. E aqui também, pessoal, a gente consegue ver os produtos. Então, os produtos mais vendidos, né? Aqui por estilo de cerveja. E você consegue acompanhar. E da mesma forma, né? Caso você aplique aqui o filtro, ele vai filtrar, né? Só para esse cliente. E para limpar, é só clicar aqui em cima. Em relação à aba de produtos, pessoal, a aba de produtos ela vai seguir a mesma ideia da aba de clientes, então ela é bem interessante para você identificar quais produtos meus estão tendo maior venda, né, para que eu consiga planejar a produção em cima disso. Ou também, quais produtos que eu estou com maior queda, né, e eu posso fazer alguma ação para movimentar esse estoque. Tá? Então aqui em cima ele também vai trazer os dados mais gerais, estão relacionados a produtos com maior queda, maiores coberturas, né? Então quais foram os produtos, né? E ele sempre vai atribuir o estilo da cerveja agrupado com aquele barril ou com aquela embalagem específica, tá? Produtos com maior crescimento e também a quantidade de produtos que se enquadram na sua classe A. No mesmo sentido, pessoal, a gente consegue também gerenciar aqui a quantidade de pontos e também a gente consegue ver a curva ABC se desejado, tá? Então ele também vai totalizar dessa forma os produtos mais vendidos para que você consiga identificar dessa forma, tá? Clicando também aqui em cima, ele vai filtrar só para esse produto em específico para você acompanhar as vendas do período. Em relação à segmentação, pessoal, vocês conseguem ter esses resultados por tipo de cliente. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, o cadastro de um cliente. Então, cadastros comercial, clientes. Vou pegar aqui do Bar do João, de exemplo. E a gente consegue ter alguns campos, né, que a gente classifica esse cliente. Então, por exemplo, aqui, a gente consegue filtrar se seria um cliente do tipo delivery, ponto fixo, distribuidor ou rede. Aqui também a gente tem outro campo que se refere ao grupo, né, que seria uma classificação customizável, né, que você cria para aquele cliente e depois seleciona aqui, tá? Então, para criar um novo grupo é só vir aqui na lupinha. E também aqui a gente tem a segmentação. Segmentação seriam categorias mais padrão do sistema, que você consegue filtrar, né, por tipo, em relação a um bar, por exemplo, uma choperia, um delivery, uma hamburgueria, alguma coisa nesse sentido. A partir dessas marcações que são feitas aqui no cadastro do cliente, você consegue ver esses dados aqui no relatório de indicadores comerciais também, tá? Então, você consegue ver aqui em relação ao tipo do cliente, né? Então, se é um delivery, um ponto fixo, um distribuidor ou uma rede, um grupo, que seriam as categorias customizáveis, e também a segmentação. Então, se seria um bar, um restaurante, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, a gente quer ver qual segmentação teve o maior resultado de vendas, né, de determinado período. A gente consegue vir aqui e ver tanto quanto em gráficos de barras, né, quanto de linhas, e a gente consegue ver que, por exemplo, aqui em julho, a minha maior segmentação, né, a minha segmentação que resultou em maiores vendas foi o bar tradicional. Então, a gente consegue ver aqui o montante, tá bom? Então, você consegue ir acompanhando, né, só passando aqui o mouse aqui em cima. E aqui também, da mesma forma, ele vai trazer dados mais gerais. Então, o segmento em queda, o segmento com o líder, né, de vendas, ao maior ticket médio também. Então, ele vai trazer esses dados aqui mais gerais. E aqui embaixo também ele vai trazer esses dados em gráficos de pizza, né, em relação ao tipo do cliente, ao grupo e a segmentação para você acompanhar também. Já aqui na seção de mapa, pessoal, vocês conseguem acompanhar quais regiões têm uma maior quantidade de vendas, tanto em pontos de venda, quanto em quantidade em reais ou em litros vendidos. Então, você consegue ver por aqui, por exemplo, em qual região da cidade eu devo focar mais minhas visitas comerciais, né? Qual região é mais propensa, né, para eu realizar essas vendas. Então, aqui ele vai trazer o gráfico dessa forma, né, como mapa de calor, ou também você consegue visualizar em pontos, tá? Aqui em detalhar, ele vai trazer por segmentação, né? Então, você consegue filtrar, né, só para ver, por exemplo, só para choperia, só para cervejarias, você consegue vindo e realizando esses filtros. E aqui ele vai separar por estado, por cidade e também os top produtos para você analisar, tá? Por fim, pessoal, a gente também tem a ferramenta de análise de risco. Essa análise de risco é bem legal para vocês acompanharem por cliente, né, qual a criticidade dele. Então, se é um cliente potencial, se é um cliente saudável ou até mesmo um cliente crítico. Aqui, ele vai analisar os dados dos últimos 90 dias em relação a diversos pontos. Então, principalmente número de pedidos, dias de recompra ou quantidade de dias que ele está sem comprar, tá? O valor médio, tanto semanal quanto mensal e dos últimos 7 dias.
Ele vai calcular aqui uma porcentagem de queda ou de crescimento, tá? Em relação aos 30 dias, em relação aos últimos 60 dias. Valor de atraso médio, tá? E o valor atrasado em aberto. O ticket médio também. E aqui também ele vai considerar a quantidade de barris e equipamentos alocados. E quanto isso em patrimônio, né? O valor que isso está atrelado a ele. A partir desses dados, pessoal, ele vai trazer aqui um status comercial. Então, pode ser bem interessante. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma fidelização com esse cliente, né? Ou eu quero liberar alguma porcentagem de desconto para ele. Será que é vantajoso para mim? Né? Então, qual é a criticidade desse cliente? Então, para isso, a gente consegue vir aqui em status comercial e ir acompanhando. Então, por exemplo, nesse cliente aqui, o Bar do Zeca, se eu clicar aqui em risco médio, ele vai trazer para mim porque o sistema enquadrou ele como risco médio. Então, nesse caso, tem um sinal de queda no volume e frequência de compra. Tá? Então, a média seria por volta dos R$ 6.700 e ele está comprando por volta de 2.800. Então, é um cliente em risco. Já analisando um cliente potencial, né? Então, por exemplo, aqui o Bar do Pedro, se eu clicar aqui em cima, ele vai trazer que o cliente aumentou a frequência e o volume de compras, né? Então, a média estava por volta de 5.000, agora está quase em torno de 7.000. Então, é um cliente potencial que vai trazer aqui para você, por exemplo, né? Sugerir um plano de fidelização. E assim vai para os demais estados. E aqui também a gente vai ter o estado financeiro, né, que vai incluir questões de inadimplência, né, o valor em aberto, o valor em atrasado, para ele trazer também esse score. Se a gente clicar aqui em cima do cliente, ele vai trazer um painel geral para esse cliente, né, então ele vai considerar tanto status comercial, né, quanto financeiro, e vai trazer esses dados também, tá? Então, aqui em cima, ele vai trazer os valores, né? Então, ticket médio, atraso médio, dias de compra, valor em atraso, realmente todos os dados para aquele cliente. E também aqui os gráficos, né? Em relação ao mensal, né? Então, de vendas e de litros vendidos. E aqui também semanal para você analisar, tá? Aqui, pessoal, ele também vai trazer os dados mais gerais, né? Então, a quantidade de risco financeiro, quantidade de risco comercial e clientes com maiores quedas, né? Para você bater o olho, né? Ter um total, né? Em relação a isso. E também, da mesma forma, nesses dados você consegue exportar tanto para PDF quanto para Excel. Tá? E se desejado, você consegue incluir delivery também, tá? Então, a princípio, ele vai trazer para clientes que são ponto fixo, né? Distribuidores e rede, mas se você quiser incluir também delivery, é só marcar essa opção aqui. Bom, pessoal, esse é o nosso relatório de indicadores comerciais. É uma ferramenta bem completa e que pode ser utilizada para N aplicações. Então, a gente recomenda você depois dar uma olhadinha. E a gente também vai linkar aqui um tutorial mais completo dessa ferramenta. Caso você queira consultar, é só clicar aqui no link que você consegue visualizar um pouquinho mais.